Bem-vindo, signo de Peixes. Vamos ver aqui o que as cartas revelam para você a respeito de como será o seu mês de junho de 2025. Eu desejo uma boa sorte para você e vamos aqui à sua previsão. Peixes, junho de 2025. Peixes, junho de 2025. Peixes, junho de 2025. Vamos ver aqui qual é a tônica do mês, a energia primordial e o restante das cartas. Carta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Energia base, tônica do mês, 4 de paus. Nós temos aqui, tá? Algum tipo de formalidade sendo conquistada. 4 de paus é a carta da vitória. Só que aqui, nesse deck, nós temos uma fênix, né? Se libertando de algumas amarras, se libertando de algum tipo de estrutura. Neste caso aqui, é como se existisse algum tipo de estabilidade. Eu percebo que a base do teu mês, a tônica do teu mês vai falar sobre algum tipo de formalidade ou alguma estrutura que toma forma. Alguma dinâmica, algum contrato, alguma relação que se torna formal. É como se assim, de namoro passa para noivado, de noivado passa para casamento, uma formatura. A liberdade, a tônica do mês é a liberdade que vem dentro de uma estrutura, tá? E a primeira carta aqui é a carta do amor, é o 2 de copas. Então estamos falando, tá? Claramente aqui de uma situação envolvendo contato mesmo. Tá? O que você deseja, a tônica do teu mês, ela tá bem relacionada aqui, signo de Peixes, a uma parceria, tá? A um amor. É a quebra, olha só, é a quebra de um ataque, a quebra de uma prisão. Aqui, essa harmonia, esse contato que vem para você, ele traz consigo, tá? Porque tá me chamando muita atenção as correntes aqui e a flecha partida. Então é a quebra de uma resistência. Alguma coisa está, alguma formalidade, né? Algum contato, algum vínculo, algum compromisso se tornou formal. Só que essa formalidade é o que você queria. Eu estou seguro, tranquilo, livre, me sentindo bem por estar participando de algo, tá? Então a temática do mês é essa conexão, é a formalidade de uma conexão. Então pode ser a assinatura de um contrato, pode ser um namoro que vira um noivado que vira casamento, o contrato de uma casa. Aqui a gente está falando de algum contrato bem importante, né? Ou uma intenção que fica muito clara, que deixa de ser apenas uma coisa de boca, apenas palavras ao vento, se torna algo realmente
algo se mostra como sério, certo? Então aqui é uma carta de vitória, é uma carta de conquista, é uma carta de celebração. Existe a temática do teu mês é uma celebração, é uma grande alegria pela conexão que você vai desenvolver, certo? Oportunidades, Anant, 5 de espadas, Rainha de copas, 3 de espadas, 10 de paus. Vamos lá. Aqui, como oportunidade para que você realize esse vínculo, né? Essa parceria, esse compromisso, essa dinâmica de relação, eu percebo que você vai precisar, tá? Cuidar muito da questão ligada ao 5 de copas. O 5 de copas é uma instabilidade nas emoções. Pode ser, a oportunidade vem, tá, do 5 de copas ou da não persistência nele ou da não insistência nele. Então aqui é uma carta de arrependimento. Eu percebo que o tarô está falando que alguma oportunidade muito significativa, tá? A oportunidade de formalizar um desejo, algo que você quer, se apresenta para você. Mas pode ser que você fique em dúvida. O tarô aqui está trazendo como oportunidade o 5 de copas, que é o quê? E engraçado por ter vindo o cavaleiro, o arrependimento de não ser rápido, o arrependimento de não ter iniciativa, o arrependimento de não se sentir capaz, o arrependimento de não se movimentar. Então eu acredito que algum prazer muito grande em conexão com alguém, né? Ele vem aqui para você e provavelmente você pode ter o risco de colocar isto fora por conta de um medo. Medo de se arrepender, será que tem alguma coisa melhor? E não toma posse de alguma coisa que é certa. Então o que vir, que é certo, que tá tudo tranquilo, que você sabe que é para você, aproveita, pega. Sabe, tem coisas assim, é aquele velho ditado, cavalo encilhado não se olha os dentes, né? É aquela coisa, às vezes a gente quer olhar o presente, às vezes a gente recebe algo do universo muito bom e por aquilo não ser ainda o ideal, a gente acaba colocando fora. Então aqui o tarô tá mostrando que existe uma entrega que é importante que você receba. Que é importante que você aceite, que você formalize, certo? Que você, exemplo, um trabalho, um novo trabalho. Então é cuidar, né? É se conectar, é nutrir este trabalho até que você encontre algo melhor, por exemplo, tá? Então a gente tem essas dinâmicas aqui. Carta, nuvens, cão, peixes, não veio muito bem. Nuvens e comunicação, ó. A Anante aqui é uma carta de morte e renascimento, tá? E ela fala de situações que estão mundos, fala de realidades que estão muito além daquilo que você consegue concatenar ou que você consegue perceber. É aquilo que a gente ainda não descobriu. É todo um universo novo, tá? Então aqui aí nós temos Anante,
5 de espadas e rainha de copas como tema principal do mês, tá? Eu acredito que existe um medo, ou você vai fazer um corte, vai ficar com alguma... Tem uma escolha aqui. Tem uma escolha num relacionamento, tem... Exemplo, você vai filtrar. Você tem pretendentes, né? Ou pessoas assim, você tá sempre meio que assim, sem saber escolher. Ou homem ou mulher, não sei que pessoa que eu escolho, né? No sentido, um homem ali não sabe se escolhe quais parceiros ou quais parceiras, a mulher não sabe quais parceiros, não sabe. Você tá meio que na dúvida, assim, com muita incerteza. E aqui é como se ficasse evidente a pessoa que te traz mais prazer e que você provavelmente superará todas as expectativas, até conhecerá um mundo novo. Terá muita novidade, né? Tem alguma coisa na realidade que ainda encobre algo. Tem alguma coisa ainda encoberta, não totalmente às claras. E isso pode ser... Mas é como se esse enigma ou esse mistério trouxesse o sentido, trouxesse o encantamento e fizesse você tomar uma decisão, certo? Então traz aqui essa empatia, esse amor, essa sensibilidade. Então eu vejo aqui que é você optando por algo. Você vai optar por alguma coisa nesse mês. E ali tem 3 espadas, né? E no momento em que ele levanta uma espada, as outras caem. Então é como se já tivesse um vitorioso, uma vitoriosa, uma situação correta. Só que existe ainda uma certa... dentro do teu emocional ainda existe uma certa assim, fantasia ou ilusão que te leva a querer largar alguma coisa certa por algo que é totalmente ilusório ou que não tem lastro na realidade. O que te faria, exemplo, escolher esta opção aqui, que está toda rachada, em vez dessa? Entende? Então aqui é como se você vai escolher aquilo que é mais forte. E isso não necessariamente significa apenas relacionamento, tá? Pode ser trabalho, pode ser um estudo, você vai adaptar a tua realidade. E aqui o que fazer será uma escolha difícil, porque escolhas trazem consequências, né? E aqui depois você arca com as consequências de uma decisão que você toma ou deixa de tomar. É como se assim, você precisa tomar uma decisão, porque senão, ao não tomar uma decisão, ao não fortalecer algo, ao não deixar algo, ao não formalizar algo, né, ou a não levar uma dinâmica de relação para um novo nível, ou não ficar mais dependente de uma dinâmica de relação. Vamos supor, ao você não escolher, isso pode trazer uma grande tristeza. Por que eu não escolhi essa pessoa? Por que eu não entrei nesse emprego? Depois você vai ficar se culpando ou se martirizando. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui sair disso que estava certo? Entende? Então tem uma coisa muito nesse sentido. E aí você tem que tomar essa decisão que é difícil, certo? Mas você precisa ver além. Eu acredito aqui que você está tomando uma decisão ou deixando de tomar uma decisão baseado na expectativa de algo melhor. E aí deixando de aproveitar, deixando de viver uma coisa boa no momento presente. Certo? Então aqui é o arrependimento por não seguir. A tua oportunidade esse mês é o quê? Não se arrepender de seguir. Então aqui é um arrependimento, é deixar de se arrepender por não ter seguido.
Então assim, ou seguido na empresa, às vezes a pessoa tem uma proposta maravilhosa, mas ela não é tão certa, então você arrisca tudo por um sonho, entende? Não é uma coisa muito bem pensada, que você já pensou, exemplo, eu vou estruturar um sonho aqui, eu penso em virar mochileiro, eu penso em trabalhar com YouTube, eu penso em ser um influencer, eu penso em ser isso, eu penso em ser aquilo. Bom, e se der errado? A gente sempre tem que trabalhar com essa hipótese, porque a gente precisa ser o quê? Precisa ser precavido. A gente tem que ser realista. Então, eu me preparo, eu vou para dar certo, mas e se eu tenho um escopo, eu tenho não é um plano B, mas eu tenho uma segurança que me garante ainda um período hábil até eu poder me reestruturar, certo? Então aqui é isso, é uma cautela, é uma responsabilidade, não é ser medroso ou medrosa, não, é uma preparação para. Aí não estou preparado, vou arriscar tudo? Não. Entende? Não tenho nada em vista, não tenho nada. Chegou uma proposta. Não vou pegar porque não é exatamente o que eu queria. Entende? Então, existem essas dinâmicas que precisam ser adaptadas aqui dentro dessa leitura. Questões de relacionamento afetivo. Aqui, para quem não tem, começando com os solteiros. Eu acredito, tá? A energia da Anant com a carta e com as nuvens. Carta fala sobre provavelmente você vai o tarô, eu preciso saber se essa pessoa é uma boa pessoa, porque aqui eu vejo que ela quer, né? Esse homem, essa mulher aqui, esse pisciano, essa pisciana deseja, ela quer essa pessoa, ela quer alguém. Mas o que é esse relacionamento que ela deseja? É bom? Porque eu vejo como se tivesse todo um mundo além. Para quem é solteiro. Para quem é solteiro, os ratos. E para quem é casado, foice. Ai, gente. Ratos para quem é solteiro. Aqui pode ser promessas vazias, tá? É o arrependimento por seguir. Você quer muito uma coisa, porém a Anant, ela fala que provavelmente haverá muito desgaste por não conseguir bancar o peso de um novo relacionamento. O tarô tá me mostrando, eu sou obrigado a falar o que tá aqui, né? É que você... Por isso que me chamou muito a atenção o que? Essa fênix, né? Aqui, ó. Ela rompendo correntes. Porque aqui não é... Eu vejo pessoas não escolhendo ter um relacionamento porque querem ter um relacionamento, mas sim por pura e simplesmente carência. É uma carência, então eu quero ter uma relação. Entende? E aí você precisa se libertar desta necessidade. Já para quem é casado, eu percebo o seguinte, que existem aqui problemas, tá? Com documentações. Então, assim... documentos, registros, tem alguma coisa que você precisa passar um pente fino, certo? Se você está fazendo algum processo, pedir, olhar, verificar, tem alguma coisa aqui que pode ser feito de uma maneira... É como se tivesse todo um universo, toda uma nova forma de fazer que você não está vendo. Existe algo que está tampando, ofuscando uma solução. Existe um documento pode ser um documento que não foi um documento escondido,
ou uma solução que você não está conseguindo perceber, que você não está conseguindo ver, tá? Enquanto casal, para pessoas que são casadas, é como se tem alguma coisa para resolver, né? Ou de separação, ou pessoas que estão casadas na compra de alguma coisa, num processo que estão movendo, ou um ou o outro, que tem alguma coisa que está nublada. Você tem alguma coisa que está por detrás e pode ser resolvido de uma maneira melhor, certo? Dentro do âmbito aqui material, nós temos o 5 de espadas com o cão. 5 de espadas é uma carta aí que fala em alguns, pode ser que alguns, por descobrirem pode ser assim, ó, um arrependimento por ter entrado num processo, a oportunidade, um arrependimento também por não terem entrado, porque não, ou por perder um prazo. Tem alguma coisa que precisa ser vista meio que para ontem, tá? Agora, em linhas gerais, na questão financeira, 5 de qualquer modo é instabilidade. E aqui eu vejo no dinheiro algum tipo de situação que não está muito bem explicada, porque o 5 de espadas é quando eu entro numa batalha em que eu perdi, ou quando eu entro numa batalha em que eu ganhei, mas que o rumo das coisas já seria a minha vitória. Então é como se fosse energia gasta à toa. Então é como se assim, cuidado nesse mês com dinheiro gasto à toa, ou com uma entrada num processo, uma entrada, é como se assim, você precisa observar muito bem o que você está fazendo. Viu que a leitura ela começou num tom e foi totalmente para outro, que aí as cartas começam a falar, tá? Então aqui na questão financeira você tem que ter esse cuidado com gastos que não são que não trazem resultados. É um gasto de energia à toa. Porque independente de qualquer coisa, esse facão aqui é o que ganha. Ele vai ganhar. Mas os outros, por mais que se juntem, não conseguem bater de frente. Então, financeiramente, é o quê? É perda de tempo. Porque é só olhar, observar a coisa em si. Não fantasiar. E o tarô aqui está mostrando que há um certo grau de fantasia na observação de alguma coisa, tá? Já na questão aqui, então, dinheiro é isso. É gastos desnecessários ou gastos que não trazem um resultado prático relacionados ao cão, em que você está confiando, então aqui é em que você está seguindo, em que você está tendo uma devoção, em que você está tendo de certa maneira um companheirismo, uma amizade, uma lealdade, empréstimo de dinheiro para um amigo, pode ser assim, entrar num empreendimento, com alguém fazer um investimento que a pessoa não poderia. Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui, tá? Então 5 de espadas com o cão pede cautela. Você não precisa gastar este dinheiro. Independente de fazer ou não este investimento, o resultado será o mesmo, porque existe toda uma questão por trás que você não está observando com clareza, certo? Já no quesito profissional, nós temos aqui a Rainha de Copas no profissional com os peixes. Então eu acredito que pode ser que você vai... um mês, tá? A Rainha de Copas com os peixes, ela controla. Os peixes trazem o quê? Trazem prosperidade, abundância, facilidade, fluxo. Então a Rainha de Copas é como se... o que fará a diferença de ganhos financeiros
no mês de junho vai ser o teu cuidado, a tua empatia, a tua gentileza, a tua beleza, a tua delicadeza, a tua dedicação. Porque a rainha de copas é aquela que nutre o emocional, ela embeleza as coisas. Então é como se assim, o teu profissional aqui tá pedindo que você... Então é como se você encantasse. Eu vejo você encantando dentro do ambiente profissional, de alguma forma. Então não é sobre você investir ou forçar, ou não é sobre isso. Existe um encantamento aqui dentro do teu profissional que você precisa desempenhar, certo? E aí isso faz com que as coisas andem esse mês, melhoram as vendas, fazem com que alguma coisa que já era para vir para você venha de fato, entende? Então assim, e aí veio a carta do dinheiro no trabalho, mas pelo encantamento que você traz, certo? Então profissionalmente aqui, e aí cuide apenas para... porque é complicado, porque algumas pessoas vão encantar, né? A educação, o cuidado, a gentileza faz a diferença no ambiente profissional, e outras pessoas precisam tomar cuidado com um excesso de sensibilidade emocional, fazendo com que vocês se tornem pessoas meio que assim, cuidado com a raiva ou a competição por um resultado alheio ou por não bater uma meta. Tem que cuidar muito com isso aqui, certo? Já no âmbito aqui, família e amigos, nós temos o 3 de espadas, tá? Com a montanha. Então eu percebo que pode ser que você tenha alguma decepção por uma má observação de uma decisão relacionada a um amigo ou relacionada a um familiar. Então, eu emprestei um dinheiro para um familiar. Olha, não sei se volta. Então, cuidado antes de emprestar. Vou começar um negócio com alguém. Observe bem, veja bem. Você tem que investir muito, sabe? Tenha também exemplo, vou fazer alguma venda de alguma coisa, que nem eu vejo pessoas às vezes que têm mercearia, eu tendo pessoas às vezes que têm mercearia, que tem um comércio, sabe? Não trabalho com fiado, a pessoa precisa... ou trabalha com uma encomenda, a pessoa precisa dar um sinal, a pessoa precisa pagar no ato, não tem essa coisa, vamos por fiado, entende? É como se fosse enganos financeiros. Então a pessoa ela tem que ter o quê? Ela tem que ser firme no posicionamento dela, porque é como se ela não estivesse, ela não está vendo o que tem por trás daquilo, de atitudes que podem ser meio que assim, entende? Então a base do mês é o que? Você se libertar dessa necessidade de dependência, pode ser de uma formalidade, mas eu acredito ainda que você vai formalizar alguma coisa, que pode ser esse pensamento, essa crença muito certa de que as coisas, é como se fosse uma independência mesmo, certo? E espiritualmente, trabalho, eu vejo um certo peso, não sei, me veio a palavra assim de cara, Egum, sabe? De cara assim, parece que falou alguma coisa aqui, Egum. Então, eu não sei se você tá com algum tipo de, ou no teu cônjuge, ou em você, com algum espírito aí meio que obsessor, né? Pesando as coisas. Então, precisa fazer uma limpeza, precisa fazer uma libertação, fazer uma defumação, banhos aqui, porque tem alguma coisa mais pesada. Se você tá sentindo, veio só para confirmar, tá? Então, olha aí para não ficar com essa situação aí pendente, tá? E é trabalho com... Aqui existe um trabalho, porque o 10 de paus ele é uma carta que representa trabalho pesado, o excesso de esforço. Então a espiritualidade está falando para que você
pare de se esforçar tanto e use um pouco mais essa leveza, mais inteligência, né? Mais observação. Tenha mais critério aqui, porque é como se você não estivesse vendo as coisas com muita clareza, tá bom? Vamos lá então, para finalizar o signo de Peixes, eu peço, através do Oráculo dos Cristais, Oráculo dos Cristais, eu não lembro se eu falei da foice aqui para quem tá num relacionamento, mas tem a ver com o corte, tem a ver com um corte, né? Tem a ver com situações que é aquilo que você não estava vendo, né? Com decisões repentinas, com mudanças inesperadas, porque existe alguma coisa que ainda... que não é, eu não gosto dessa coisa mistério, porque mistério eu gosto muito da sacerdotisa, né? Eu acho que a sacerdotisa representa mistério, mas aqui é todo um mundo novo. Não é alguma coisa que está escondida, é alguma coisa ou um mistério, um segredo. Não, é alguma coisa que ainda não foi observada em nenhum aspecto. É como se nem a sacerdotisa sabe. Entende? É um mundo novo, é uma realidade nova, são coisas que eu não estou percebendo. Certo? Vamos aqui então, cristal, pirita, ó, ainda o dourado aqui, limpa e purifica, tá? Pirita limpa e purifica. Que tem a ver aqui com, né, a limpeza espiritual que eu acabei de falar. Olha que legal. Casa 1, centro, primeira casa. Os outros podem não vê-lo ou não vê-la como você espera. Então pode ser que exista uma distorção de como as pessoas te veem. Então a primeira mensagem é essa. Vamos ver se o oráculo quer trazer mais alguma mensagem. Casa 2. E é hora de se entregar a fim de aliviar as pressões atuais. Então, os outros podem não vê-la como você espera. E, para um outro grupo, é hora de se entregar a fim de aliviar as pressões atuais. Então, é soltar essas expectativas que colocam sobre os teus ombros. Tá certo, signo de Peixes? Então, essa foi a tua tiragem. Eu desejo um abençoado junho de 2025, que as vibrações de altíssima frequência aí ressoem na tua vida hoje e sempre. Muitas bênçãos e até mais.